Um cenário apocalíptico provocado pelo surgimento em massa de zumbis é aterrorizante por si só, embora a cultura pop tenha nos adormecido quanto à ameaça que isso representa, ao ponto de alguns almejarem que isso aconteça na vida real, por acreditarem que conseguiriam se adaptar a um mundo infestado por criaturas irracionalmente canibais. Quando vemos uma família em uma situação como essa, a atmosfera de tragédia manifesta-se espontaneamente, como se fosse inevitável algo de ruim acontecer. Mesmo que tudo vá dar certo no final e todos sobrevivam, colocar uma mãe e filhos juntos com um sujeito que, teoricamente, sabe como se defender, é uma decisão acertada caso a intenção seja provocar angústia e tensão contínua, uma vez que a família comumente é simultaneamente a força e a fraqueza do protagonista. Ele faz tudo por ela, inclusive se afastar para protegê-la, mas para convencê-lo de qualquer coisa, basta usar justamente a família. Em Guerra Mundial Z, acompanhamos o ex-investigador da ONU, Jerry Lane, testemunhando de perto o surto de zumbis provocado por uma misteriosa doença semelhante à raiva, que explode ao redor de diversas áreas metropolitanas em todo o globo. O curioso é a rapidez com que se alastra o contágio, tendo em vista que não foi nem da noite para o dia, mas de uma hora para outra. Aqueles mordidos ou arranhados pelos zumbis imediatamente contraem a doença. Aparentemente, o tempo de transformação é relativo, mas as que vemos no filme giram em torno de 10 a 12 segundos. Já existia precedentes em outros países-chave, porém, na Filadélfia, local em que começa a narrativa, é onde o espectador tem o primeiro contato com o quão veloz é a infecção. Em um primeiro momento, parece irresponsável as viagens internacionais não terem sido paralisadas, tendo em vista uma gripe aviária que já indicava não só ser altamente contagiosa, como perigosa também. Mas convenhamos que é verossímil, visto que as companhias aéreas não querem perder dinheiro e o governo prefere não assumir a falta de controle, mesmo perante a um possível contágio em larga escala. Além do mais, a iniciativa tardia é apenas um reflexo coerente da natureza humana. As pessoas só acreditam quando vêm, enquanto é especulação, nós continuamos alheios ao perigo iminente. Jerry, sua esposa Karen e suas duas filhas conseguem escapar da situação de risco momentaneamente ao se abrigarem na casa de uma família latino-americana em Newark, enquanto esperam pelo resgate especial que virá apenas no dia seguinte, graças ao amigo de Jerry, o secretário-geral adjunto Thierry Umuntoni. De saída, o protagonista explica aos anfitriões que as pessoas que ficam em um único lugar acabam eventualmente morrendo, enquanto as que constantemente se movimentam sobrevivem por mais tempo. No entanto, não adianta. A outra família opta por não acompanhá-los na fuga e são posteriormente mortos pelos infectados. Porém, seu filho Tommy consegue escapar e a família de Jerry decide levá-lo a bordo do helicóptero que os encaminha para um grupo da Marinha dos Estados Unidos em alto mar. Lá, os cientistas explicam a Jerry que acreditam que devem encontrar o paciente zero, o primeiro caso do surto, para através dele tentarem criar uma cura, e que esperam que ele esteja na Coreia do Sul. Uma equipe será enviada para o local e Jerry é coagido a ir, pois se recusasse, sua família seria despachada para um campo de refugiados potencialmente inseguro. Isto é, paralelamente à jornada do protagonista em busca do paciente zero, existe o drama da família, que só pode ficar no navio caso o marido seja útil. Inclusive, vemos que alguns soldados implicam com a presença da Karen e de suas filhas na embarcação. Quando o surto começa, é seguro afirmar que grande parte da população que estava nas ruas não fazia ideia do que estava acontecendo. Mesmo diante da ameaça, as poucas pessoas que conseguiram entender o perigo que os infectados representavam eram mortas no momento seguinte, visto a ferocidade dos zumbis. Desse modo, muitos indivíduos, simplesmente devido ao caos instaurado, decidiram aproveitar a situação para garantirem mantimentos para o futuro ou pelo acessível prazer de agir sem impunidade. É visível que a proposta de Guerra Mundial Z não é analisar o comportamento do ser humano quando um cenário como esse se torna realidade, mas existe uma ocasião pontual em que podemos perceber como as pessoas se tornam selvagens em uma velocidade surpreendente. Aliás, isso faz um paralelo inteligente com a transformação rápida dos zumbis. A diferença é que uma é involuntária, a outra, não. Basta uma situação de desordem, onde normas implícitas deixam de serem relevantes para o convívio, para vermos os homens libertarem seus instintos mais selvagens. Quando até a polícia procura por abrigo e comida, significa que a sociedade já entrou em colapso. E o medo passa a não ser só das criaturas, mas do próprio ser humano também. Os zumbis de Guerra Mundial Z, também referenciados como Zix, são bem animalescos, mais resistentes, velozes e agressivos do que os considerados canônicos.
além de ainda possuírem uma considerável inteligência, visto que reconhecem superfícies frágeis e sua incapacidade de sentir dor, que os fazem baterem continuamente a cabeça contra um vidro, por exemplo, para alcançarem suas vítimas, ao invés de ficarem só arranhando e observando. Essa característica irrefreável das criaturas é a responsável pelas sequências mais visualmente interessantes do longa, que são os Zix caindo para a morte. É um ato que concede credibilidade à sede de sangue deles, além de ser irracionalmente cômico. Os zumbis simplesmente se jogam em direção às vítimas, e a preocupação óbvia, mas pertinente de mostrar eles não tentando se agarrar em algo ou amortecer a queda é fundamental para entendermos que eles são movidos por instinto, o que os tornam imparáveis. Em contrapartida, o fato deles serem muito mais resistentes do que se imagina faz as cenas em que os personagens tentam matá-los muito mais agonizantes, devido à demora e à dificuldade em atingir tal objetivo. Cabe destacar também o uso da palavra zumbi, porque as criaturas não são exatamente zumbis, visto que não apresentam características tradicionais correspondentes. Contudo, esse é o termo mais próximo e fácil para definir as criaturas. O longa, desde o começo, não esconde que os Zix são atraídos e despertados pelo som. Eventualmente, isso é até verbalizado. Mas já no início, há várias evidências apontando para essa característica, desde o mendigo que não é atacado, até o fato de uma horda normalmente só surgir quando alguém utiliza sua arma de fogo. Mas essa não é a verdadeira deficiência das criaturas. Como o virologista Andrew Fassbar bem explica, a mãe natureza é uma serial killer, e como tal, ela deseja receber os créditos pelos seus atos. Mas não pode ser fácil, por isso ela tenta disfarçar sua fraqueza com força, igual ao próprio virologista que faz esse discurso com um sorriso no rosto, mas bastou se deparar com um zumbi para ficar apavorado. Demora, mas o protagonista percebe que sua procura pelo paciente zero pode esperar, uma vez que ele não precisa de uma cura, não imediatamente, mas de uma camuflagem. E é exatamente isso o que ele consegue. E é preciso ressaltar como a fraqueza dos zumbis é bem desenvolvida. Em poucas palavras, conseguem te convencer da veracidade dela. Afinal, é intuitivo algo saudável ser preferível, e no caso de um vírus, não seria diferente, visto que ele precisa de um hospedeiro favorável para se proliferar. E um detalhe importante, embora bastante evidente, é que os infectados não ignoram os enfermos, mas sim os evitam. Os Zix podiam simplesmente pisotear, esbarrar ou empurrar aqueles que são inúteis para eles. Porém, isso não acontece porque, assim como as pessoas saudáveis não querem contato com alguém contagioso, os zumbis preferem não encostar em indivíduos que já estão debilitados. Guerra Mundial Z definitivamente se sobressai nas cenas de ação. As perseguições dos zumbis, as lutas para se livrarem deles e todo o estardalhaço que as hordas provocam, embora sempre filmadas com câmera trêmula, transmitem uma aflição imensa. Contudo, os momentos mais tensos são, sem dúvidas, quando os personagens precisam passar por um ambiente infestado de Zix, obviamente sem chamar atenção ou fazer barulho. Próximo ao final, testemunhamos o Jerry frente a frente com um zumbi e, apesar de ser uma situação tensa por natureza, também é a mais esperançosa do longa. O filme termina sem nos mostrar como tudo começou, ou o tão almejado paciente zero. Porém, existem diversas versões acerca do evento. Por exemplo, nas palavras de um lunático, a infestação parece algo premeditado, ou profetizado, há milênios. Por isso a utilização de Jerusalém como um ponto-chave não é à toa. A cidade reagiu muito rápido ao surto, quando praticamente nenhum outro lugar sequer desconfiava de que algo dessa magnitude aconteceria, o que corrobora para o teor conspiratório. A justificativa de Israel para ter construído muros altos com tanta antecedência é que, devido ao histórico de ceticismo deles diversas vezes terem os levado à ruína, recentemente decidiram adotar a estratégia do 10º homem, que nesse caso os fizeram acreditar em algo que parecia impossível, culminando na construção de um refúgio impenetrável. Mas a crença exacerbada na segurança os tornaram imprudentes. Assim, não imaginaram que o enorme barulho da celebração atrairia tantos zumbis para os portões da salvação e que alguns conseguiriam passar por cima, graças ao amontoado. Guerra Mundial Z termina mostrando outros lugares do mundo que ainda se opõem ao novo status quo da humanidade, que estão lutando por conta própria. Afinal, a sociedade continua, mas não como antigamente. O instinto de sobrevivência não deixa as pessoas simplesmente se renderem, ainda que a situação seja desesperadora e pareça não existir forma de se vencer. Moscou, lugar histórico pela derrota de inimigos despreparados em relação ao frio absurdo, talvez seja o mais resistente. Contudo, ainda há outros locais que possuem suas próprias táticas e estratégias de defesa e ataque para enfrentar os Zix.
O filme apresenta o conflito e, no final, uma luz no fim do túnel, mas como o protagonista deixa claro, esse é só o começo. As pessoas não se adaptaram a esse novo mundo, apenas reagiram a ele. Senhoras e senhores, confiram a campanha de financiamento coletivo do canal e considerem contribuir para mantê-lo vivo, caso possam e queiram, é claro.